gente, estamos aqui para mais um Troca de Figurinha. Dessa vez uma versão especial. A gente está sempre falando de intercâmbio, dando dicas da vida de LA, falando da diferença de LA para New York. E eu adoro e respondo todas as perguntas de vocês. Mas, baseada nelas mesmo, na curiosidade da galera, eu vou fazer esse troca especial sobre a vida de um jornalista de entretenimento. Porque eu recebo muitas mensagens e muita gente me pergunta como que eu vim trabalhar com isso, como eu comecei, qual é a minha carreira no jornalismo e como eu cheguei até a LA e faço isso hoje da vida. Na realidade, gente, para esclarecer, isso tudo aconteceu super sem querer. Sim, eu sou formada em comunicação social na PUC, no Rio de Janeiro, mas a minha habilitação foi publicidade. E na realidade, eu acabei nunca trabalhando nem na área de publicidade diretamente. Eu fiz uma pós-graduação anos depois em marketing na Fundação Getúlio Vargas e trabalhei nessa área. E também nunca trabalhei como jornalista no Brasil. Eu fiz umas eletivas na faculdade, umas matérias, mas ficou por aí. Tenho vários amigos jornalistas, sempre curti muito o ramo, a área, mas nunca me envolvi diretamente. Na realidade, no Brasil, eu trabalhei a maior parte do tempo com produção de eventos e TV. Trabalhei quase 5 anos no Projac, com a produção de novelas, minisséries e coisas desse tipo. Aliás, o que eu amava, que era meio que a minha praia, sempre foi, mas naquela época não tinha faculdade de rádio, TV, cinema, como hoje em dia tem e é muito mais fácil de encontrar. Eram outros tempos, né, gente? Isso faz mais de 20 anos, né? Bom, mas como o jornalismo aconteceu na minha vida? Eu sempre curti, como eu falei, e na realidade, quem me trouxe o jornalismo foi o Hollywood aqui. Quando eu comecei o Tumblr, a gente começou a postar e as coisas começaram, a galera começou a seguir vocês, eu conheci vocês, né, e alguns por causa do Comic Con, do The Vampire Diaries, das séries, outros por causa da Demideusa, enfim, a coisa começou a ganhar uma proporção bacana e, na realidade, algumas pessoas no Brasil me acharam aqui em LA, alguns veículos de imprensa, e me deram a oportunidade, o que foi uma benção para mim, de cobrir alguns eventos, como o Tapete Vermelho dos Jogos Vorazes, que foi o primeiro tapete vermelho que eu cobri na minha vida. Olha que benção, olha que oportunidade fantástica, ainda mais porque eu sempre fui fã dos livros e da Jennifer Lawrence, né? Então realmente foi um dia mágico. Enfim, os convites começaram a pintar, as coisas começaram a acontecer, o Tumblr cresceu, foi para uma casa nova, virou site e eu realmente comecei a trabalhar meio sem querer como jornalista freelancer. Então, foi uma oportunidade do divino que o Tumblr me trouxe. E vocês, de certa forma, por acompanharem, por lerem, por comentarem, me ajudaram a receber. Aí sim, depois que eu já morava aqui em LA, já tinha uma carreira estabelecida no Brasil, começou o Tumblr, aí eu fui fazer um curso na UCLA de jornalismo. E assim eu comecei, pelo menos queria aprender um pouco mais das técnicas, né? Apesar de ser inglês e eu escrevo em português, um pouco mais das técnicas e um pouco mais da profissão e tive a oportunidade de conhecer profissionais brilhantes e fazer visitas e estágios fantásticos em algumas empresas americanas nesse setor. Então aprendi muito, foi muito legal, mas para esclarecer a dúvida de todo mundo que me pergunta, sua carreira você foi trabalhar como correspondente? Não. Tudo aconteceu aqui por causa do blog. Então fica a dica, inclusive os meus professores de jornalismo falam que o blog hoje em dia é muito importante. E se você começar a blogar sobre um assunto que você gosta, uma coisa que você curte e ganhar uma certa proporção, né, conquistar um certo espaço, um público, você também tem a chance de abrir portas, não necessariamente para ser jornalista, se não for sua praia, mas portas para descobrir coisas sobre você mesmo e quem sabe também mudar a sua carreira, né? Por que não? Mudou a minha e foi maravilhoso. Vamos fazer um outro vídeo daqui a pouco contando mais como é feita a cobertura de um tapete vermelho aqui em LA. Bom, como eu falei anteriormente, a minha vida como jornalista de entretenimento começou sem querer e eu devo a ela ao Hollywood aqui, pois eu já estava aqui em LA blogando sobre as premieres, os eventos, o dia a dia, por mim mesma, como fã que sou, como vocês sabem, e aí as oportunidades
nesse ramo começaram a surgir e eu fui estudar jornalismo na UCLA. Mas eu tenho muitos amigos jornalistas aí no Brasil que atuam nas mais diversas áreas. E olha, gente, não vou enganar vocês não, a vida de jornalista é muito difícil. Eu costumo comparar, dizer que jornalista trabalha tanto quanto médico. Por quê? Porque não tem feriado, não tem final de semana, especialmente se você está trabalhando na redação de um grande jornal, ou mesmo na parte digital, enfim, de uma grande corporação. É um dia a dia muito corrido e muito puxado, gente. Sim, o mercado é competitivo e os salários não são tão assim brilhantes. Mas por isso que eu acho que muita gente pergunta pra mim: eu quero fazer jornalismo, a sua vida é tão legal, é tão glamouroso. Na minha vida começou sem querer mesmo. E 2, você não pode escolher nenhuma profissão por causa do glamour que ela traz, mas sim pela paixão que você tem por ela. Né? Você gosta de escrever, você gosta desse universo, você está disposto a trabalhar muitas horas por dia, de repente não ganhar tanta grana, mas se realizar pessoalmente em outros sentidos. Quem sabe você não vai poder só escrever sobre aquelas coisas que você gosta. Você também vai ter que fazer muitas matérias e cobrir muitas coisas que você nem curte. E você vai ter que trabalhar num sistema de plantão que às vezes é enlouquecedor. Perde o aniversário dos amigos, você não tem hora para chegar nas festas. Muitos dos meus amigos jornalistas têm a vida social um pouco prejudicada porque têm um trabalho bacana, amam o que fazem bem, se dedicam, mas não podem curtir a vida doidado não, porque eles têm que trabalhar e trabalhar pesado. Então eu acho que qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, em qualquer sentido, especialmente em relação à carreira, você não pode espelhar só no lado bom, no glamuroso, mas sim nos desafios, se concentrar nos desafios daquela profissão e a partir dali tomar uma decisão. É isso mesmo que eu quero da minha vida? Eu tenho vocação para isso? Eu vou arregaçar as mangas e vou à luta? Eu vou aguentar? Essa é a minha paixão? Se você vencer os desafios, aí viver os momentos de glamour e os dias felizes, isso é fácil, é gostoso, é divertido e você tem que aproveitar. Sim, jornalistas de entretenimento, especificamente, têm algumas oportunidades sensacionais. Tem, mas também tem que ralar muito. E de repente você vai fazer uma entrevista com uma celebridade que não é tão legal. E você vai ter que ter o jogo de cintura e não vai poder se magoar. Ou de repente você admirava tanto aquela pessoa, quando você conhecê-la ou vê-la num evento, o seu mundo cai. Isso acontece, gente. Nós somos seres humanos, a gente está aqui para isso e às vezes a gente idealiza uma coisa e não é exatamente como a gente imaginou. Afinal de contas, os sonhos não são perfeitos. Eles se tornam realidade, mas estão longe de perfeição e nem precisam ser. Mas a gente tem que saber se é isso mesmo que a gente quer e se a gente está disposto, é claro, a trabalhar muito, a não reclamar e a curtir o nosso trabalho, a apreciar o trabalho que a gente faz. Enfim, então eu acho, baseado até muito mais na experiência dos meus amigos do que na minha própria, que é completamente diferente, até porque, eu sou caloura no jornalismo, ainda estou começando, estou aprendendo, estou lá atrás. E 2, é que a minha carreira foi desenvolvida de uma outra forma, né? Vocês estão começando, eu fiz as escolhas, as coisas aconteceram de outra maneira. Então, mas me espelhando nos meus amigos, especialmente aqueles que trabalham em grandes corporações, em redação, em mídia digital, não é mole não, gente, mas eu sei que por trás do dia a dia enlouquecido deles, tem um grande amor, tem uma grande paixão por escrever, por reportar, por entrevistar, enfim, cada um na sua área, da sua maneira, e por isso que para eles vale a pena. Então, se essa for a sua escolha, se esse for, se você estiver ouvindo a sua vozinha interior e você realmente quiser fazer isso da vida, vai fundo, mas jamais faça qualquer escolha por glamour, porque o glamour vem de vez em quando. E mesmo assim, não é nem tão glamouroso assim, hein? No próximo vídeo eu vou contar mais sobre o tapete vermelho, a cobertura de um tapete vermelho aqui em LA.